Meus queridos e amados irmãos, nesta oportunidade eu quero deixar uma reflexão para nossas vidas. Quero ler um texto aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o verso 1 e o verso 2 diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, acabamos de ler nessa oportunidade um texto bíblico escrito no livro do profeta Abacuque. Abacuque vai orar em forma de canto. E eu quero falar um pouquinho sobre a oração do profeta Abacuque. O texto do capítulo 3, o verso 1, começa a nos dizer: oração do profeta Abacuque em forma de canto. E ele vai orar dizendo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Dentro dessa oração, temos aqui, meus queridos irmãos, 4 segredos para o avivamento. 4 segredos para o avivamento. O primeiro segredo para o avivamento é a oração. Perceba, o texto começa dizendo oração do profeta Abacuque. Então, o primeiro segredo para você ter a sua vida avivada é a oração. E Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então você precisa aprender este segredo do avivamento, que para se ter uma vida avivada, você precisa orar sempre e nunca desfalecer. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 17, Paulo fala assim: orai sem cessar, ou seja, orai em todo o tempo. Paulo também, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, o verso 18, Paulo fala assim: orando em todo o tempo, com toda súplica no Espírito. Então, se você quer ter uma vida avivada, você precisa orar. O primeiro segredo de uma vida avivada, o primeiro segredo do avivamento é oração. E Abacuque continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. O segundo segredo para se ter um avivamento é a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. No versículo 11, o salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No versículo 105 do Salmo 119, o salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no versículo 140 do Salmo 119, o salmista também falou: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então este é o segundo segredo do avivamento, é a oração. E Abacuque continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele teve temor, teve medo, teve temor e temi, Senhor. O temor é algo importante. Salomão vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus nunca terá sabedoria na sua caminhada. O salmista vai dizer no Salmo 2, versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que na cidade de Ur dos Caldeus tinha um homem, o nome dele era Jó. Ele era reto, ele era sincero
e ele era temente a Deus, ele temia ao Senhor nosso Deus. Então, o terceiro segredo do avivamento é o temor a Deus. E Abacuque continua dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. No meio dos anos, notifica-te, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui está, queridos irmãos, o quarto segredo do avivamento é a misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é eterna, ela não tem fim. E a Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, o Senhor dizendo para o seu povo: eu quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia é tão importante que o salmista vai nos dizer no Salmo 103, versículo 4, que o Senhor é que redime a tua vida da perdição e ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Então Deus está te coroando nessa noite, colocando na sua cabeça uma coroa de misericórdia. Porque a misericórdia é um dos segredos do avivamento? Porque também lá em Lamentações 3:22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meus queridos irmãos, fique com essa palavra. Os 4 segredos para um avivamento: oração, palavra, temor e misericórdia. Que Deus te abençoe em Jesus Cristo. Curte, comente, dá um like e se inscreva no canal. Deus abençoe.